Entrevista do dia. A Fundação de Vigilância em Saúde realiza a campanha de conscientização para o uso de medicamentos e o risco da automedicação. Esse é um assunto muito importante, muito sério, muito importante mesmo, né? Para que a gente discuta muito isso, porque a automedicação, o uso indevido de medicamentos causa muitos problemas. A gente está aqui com o Jackson Alagoas, que é chefe de Departamento de Vigilância Sanitária lá da Fundação de Vigilância em Saúde. Jackson, muito obrigada pela presença, viu? Obrigado a vocês, Kai. Boa tarde a todos. E é exatamente isso, a Fundação esse ano está retomando de forma mais presencial e mais forte a abordagem desse tema tão importante, tão sério, relacionado aos medicamentos, realmente com o intuito de orientar a população, porque o uso indiscriminado, como você falou, é muito perigoso e pode ser fatal. Pois é, e tem aí, vocês estão realizando uma campanha, né, Jackson? Eu queria que você falasse da campanha, da programação, como é que está transcorrendo esse trabalho, que é muito importante, de conscientização da população. Tá certo. O dia 5 de maio é o dia auge da campanha sobre cuidados com medicamentos e a orientação para o uso racional de medicamentos. A programação ela começou ontem de manhã numa universidade privada, onde foram expostos diversos serviços da Fundação, porque a Fundação trabalha na prevenção de várias doenças, né? Inclusive a dengue. E foram expostas várias situações e também ciclos de palestras voltados ao público universitário, para que eles já saiam da faculdade com essa expertise para poder já chegar no mercado de trabalho orientando as pessoas sobre essa temática. E também no dia de ontem aconteceu uma exposição, a Fundação com 18 parceiros, né? Além da Secretaria de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Federal Regional de Farmácia, que são os parceiros na realização do evento. E aí tivemos a presença desses 18 parceiros que levaram materiais, que levaram muita informação. Teve também a oferta de vacinas, inclusive vacina contra o sarampo e outras situações vacináveis. Dessas doenças todas que a gente até já se acostumou, é ruim dizer isso, né? Mas parece que a gente tem mesmo que se acostumar com dengue, com gripe, como é que chama? H1N1, com a chikungunya, com essas doenças todas e agora com a Covid também, né, Jackson? E a vacinação é muito importante, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Exatamente. O papel da Fundação é realmente trabalhar para a prevenção. O que é a prevenção? É evitar que a doença aconteça. Então, para cada doença que a Fundação trabalha de forma mais forte, existe uma forma de prevenção. Por exemplo, a dengue. Evitar água parada, evitar aquele pequeno pontinho de acúmulo de água que pode culminar na criação dos mosquitos. Se cada um cuidar do seu quintal, a gente com certeza consegue diminuir esses números tão assustadores de dengue que tem se apresentado. A outra questão, sarampo. Que voltou de forma assustadora no país, a gente está assim, com números alarmantes. Então é importante que as mães jovens cuidem dos seus filhos no sentido de levar para vacinar e esquecer essas notícias falsas, fake news de que a vacina não protege, de que vacina é bobagem. E a gente sabe que a vacina ela é realmente o caminho certo. A gente agora está vivendo isso com a pandemia. Graças à vacina a gente pode estar aqui conversando frente a frente até sem a utilização das máscaras, né? Então tudo isso são formas de cuidados, né? E o medicamento ele entra, porque a vacina também é um tipo de medicamento que entra, né? Então a gente tem todo o cuidado, todo o processo de transporte, de conservação dessa vacina é feito pela FVS, pelas Secretarias Municipais de Saúde, para que chegue à população de maneira segura, de maneira confortável, para que as pessoas recebam e tenham aí uma boa prevenção dessas doenças. Com relação ao uso dos medicamentos, a gente tem uma cultura, né? Tudo vem da cultura. Esse remédio aqui para dor de cabeça, eu vou tomar, porque é um remédio comum, né? Não faz mal não, vou tomar. E às vezes, nesse ímpeto de tomar uma medicação, de se automedicar desta forma, às vezes a pessoa acaba se prejudicando mesmo, né?
É verdade, infelizmente isso acontece. A gente tem dados oficiais, dados científicos que dão conta que 79% da população brasileira acima de 16 anos admite ter tomado alguma medicação sem nenhum tipo de orientação, ou porque um colega, um amigo, ou porque ele viu na internet. Então o que acontece? Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, ela vai numa farmácia e ela encontra de fácil acesso um medicamento analgésico, uma dipirona, um paracetamol, e está tudo bem tomar um medicamento para aliviar aquela dor de cabeça, porque às vezes é à noite, você não tem condição de ir no médico, sim. Mas uma dor de cabeça, uma dor de garganta persistente, ela pode indicar uma doença mais séria, e aí a pessoa pode mascarar essa doença com essa medicação. E quando chegar numa hora, ela já vai estar numa situação mais avançada e vai ter maior dificuldade de se recuperar. Então é importante que, sentir uma dor de cabeça, legal, toma um analgésico mesmo, mas observa, se aquilo se mantém, procura o médico, porque às vezes é um problema de vista, e aí você está sobrecarregando o fígado, sobrecarregando os rins, é por uma coisa que tem uma causa explicável, uma causa que pode ser verificada e tratada com uma outra forma que às vezes nem é medicamentosa. Então tem que ter esse cuidado. É importante demais prestar muita atenção na bula dos remédios, né? Que pouca gente lê a bula dos remédios. Está lá, né? E procure se informar se aquele remédio realmente tem a ver com aquilo. Tem gente que toma, sei lá, Neosaldina. Vou falar um remédio aqui. Neosaldina é bom para enxaqueca, para dor de cabeça, Gente, calma, peraí. Vamos com calma. Tem que procurar, vá lá na sua internet, entra lá com o nome do medicamento, verifica, não custa nada dar uma pesquisadinha antes, né? Exatamente. Ou então, na dúvida, passou na frente de uma farmácia, de uma drogaria, procura o farmacêutico. Não precisa você comprar um medicamento para falar com o farmacêutico. Chega lá e diz, eu tô com uma dúvida aqui numa medicação, queria falar com o farmacêutico, pode ser? E ele vai prestar essa orientação. O farmacêutico é o profissional mais bem preparado para orientar sobre o medicamento, como tomar, os horários, para ver se não vai causar algum problema se misturar com alimento ou com uma outra medicação. Então, se a pessoa até tem dúvida... A dosagem, né? Porque também tem aquela lenda assim, eu estou com uma dor mais forte, vou tomar logo 2 comprimidos que vai resolver. Isso é uma ilusão, porque o medicamento ele foi projetado com aquela miligrama porque é o máximo que o teu organismo vai conseguir absorver. E se você coloca uma quantidade maior, você está se expondo à intoxicação, o rim vai sofrer, o fígado vai sofrer, e aí você está desenhando uma outra doença que poderia ser evitada, né? Então é importante esse tipo de cuidado. E a gente está falando não de uma vez ou outra que a pessoa toma, a gente está falando de anos que essa prática vem acontecendo, e ali vai uma repetição, e o organismo vai acumulando aquilo ali. Imagina o resultado disso, né? É muito louco. Se você for pensar nisso desta forma, você vai entender como eu diria até irresponsável da nossa parte. E eu digo da nossa parte porque a gente faz isso mesmo. A gente se automedica com esses comprimidos, esses medicamentos aí mais conhecidos, né? Infelizmente. Mas é preciso. Eu acho que aqui na programação de vocês tem essas orientações, tem esses momentos de orientação para as pessoas que participam do evento e que queiram saber, se orientar um pouco mais sobre isso, né, Jackson? Exatamente. Inclusive, Sky, a gente tem focado muito no farmacêutico, né, no profissional de saúde, para que ele esteja mais sensível cada vez mais para perceber essas questões com as pessoas. Às vezes a pessoa chega numa farmácia, numa drogaria, com uma ansiedade e às vezes ela não quer comentar, não, eu quero só aquela medicação ali e tal. Mas é como você falou, essa exposição prolongada ao uso de medicamento pode trazer sérios problemas. E a nossa sorte é que o nosso corpo ele é muito resistente. Imagina você passar 20 anos tomando uma medicação, né? Então o nosso corpo ele é muito resistente, mas tudo tem limite. Chega uma hora que... E o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, se tornando mais frágil, mais suscetíveis a esses efeitos. Lembrando que medicamento ele é substância química, não tem aquela questão, se não matar, se não fizer bem, mal é que não vai fazer. A gente não pode se deixar levar por essas lendas, inclusive com medicamentos para emagrecimento. A gente viu recentemente uma pessoa famosa que morreu por conta do uso de situações para emagrecimento. Então as pessoas estão às vezes dispostas a tomarem aí medicamentos e outras substâncias por aconselhamento. Então sempre procura o médico, verifica se tem alguma coisa séria acontecendo, para você ficar tranquilo e não se expor desnecessariamente aos medicamentos. E nós estamos falando, citando aí o caso
da artista que morreu, infelizmente, a gente está falando também desses medicamentos alternativos que a gente chama, né? Chá disso, chá daquilo. As pessoas vão tomando, vão ingerindo indiscriminadamente e acabam realmente com efeitos inesperados, né? Causando um problema sério para o seu próprio organismo. É verdade. Inclusive, é uma coisa interessante, o chá, para nós, ele não é chá, para nós tudo é medicamento. Então, se você toma uma medicação, um comprimido para tratar uma doença e tem um chá que também tradicionalmente trata aquela doença, esses dois produtos eles vão competir de forma simultânea para aquela questão. Então, como tudo é química, inclusive a folha, a erva medicinal, ela também tem substância química. O efeito que ela produz benéfico para o organismo é resultado de uma interação física da substância com o organismo. Então, tem que ter muito cuidado, né? Se você acha que deve tomar, pergunta do médico, eu posso, junto com essa medicação que o senhor está me passando, eu posso tomar esse chá? Se ele disser que pode, ok, mas se ele disser que não pode, não insista, porque tem muitos chás que a gente sabe que fazem bem, que tratam doenças, que são de uso muito antigo, né, repassados de pais para filhos, das nossas avós. Casca da laranja. Casca da laranja. Para o estômago, né? O chá de limão com alho para quem está gripado. Exatamente. Um comprimidozinho. Olha lá, vem um comprimido, né, Jackson? Mas são medicamentos que vêm lá do tempo dos nossos avós. Isso. Esses medicamentos... E outra coisa, o medicamento, eu acredito que o organismo... me parece que muda a forma como o organismo tem assimilado esse remédio, esse medicamento, é diferente, mudou da época da minha avó lá, né? Isso. Porque lá as pessoas mais antigas, elas tinham um ritmo, um estilo de vida, de alimentação diferente do nosso, o que provavelmente facilitava, vamos dizer assim, né? A utilização e os efeitos desses medicamentos no corpo, né? É verdade, isso é bem conhecido. A gente hoje tem uma alimentação muito mais artificial, a gente consome alimentos que têm um teor de sódio muito elevado, né, que é o sal, tem um teor de açúcar elevado, tem os aditivos alimentares que, se a gente for olhar na tabela do alimento lá, a gente até se assusta com tantos nomes difíceis, né? E tudo isso ele interage com o medicamento, interage com o chá, e isso pode realmente, né, causar uma outra situação para você ver o tamanho do autocuidado que a gente tem que ter. A gente é que tem que cuidar de si, dizer, olha, isso aqui não, aquilo ali sim, e se livrar das armadilhas que o dia a dia, que o mundo moderno vem trazendo, né? Sem falar nos famosos glúten, lactose, que na época da vovó também não tinha isso. E hoje em dia, eu tenho intolerância a glúten, eu tenho intolerância à lactose, o remédio tal não faz bem, o alimento tal não é bom. Tudo isso junta-se num conjunto de fatores que com certeza influenciam muito. Mas lá no evento, que encerra amanhã, não é isso? O que a gente vai ter no encerramento? Hoje a programação ainda permanece voltada para os profissionais. E amanhã também permanece voltada para estudantes acadêmicos, né? Porque o objetivo desse ano, né, é trazer essa abordagem para esse público, porque a gente precisa desses profissionais na ponta, né? Sim. E às vezes a gente vai na drogaria, compra a medicação e nem lembra que pode falar com alguém para receber uma orientação. Então, assim, busque o farmacêutico lá na drogaria, na farmácia, seja ela pública ou privada, procura o farmacêutico, pede ajuda. Se for para você, se for para alguém da família, minha mãe, meu pai, ele toma essa lista de medicamentos aqui, às vezes ele passa mal, e aí por conta de um medicamento ele tem que tomar um omeprazol porque o estômago fica muito ruim, aí tem que tomar essa outra medicação, enfim, para fazer uma conciliação e distribuir ao longo do dia aqueles medicamentos para a pessoa ter pouco mais de conforto, não ter nenhuma interação entre os medicamentos, entre eles, né, porque já são muitos às vezes, né, e também com os alimentos, e a pessoa ter uma vida mais confortável, né, dá para organizar a vida nesse sentido e absorver o máximo desse tratamento e sem ter aí grandes transtornos. Olha, eu quero aproveitar para parabenizar, viu, a atuação da Fundação de Vigilância em Saúde, de todos os profissionais de saúde que foram muito guerreiros, principalmente na época da pandemia, né? Um sofrimento muito grande. Nós perdemos amigos, familiares, pessoas queridas e foi um trauma enorme para todo mundo. Ainda bem, graças a Deus, e a vacina
que esse período já passou, mas a gente tem que continuar cuidando, né? Isso, Jackson, queria que você deixasse a sua mensagem final. Exatamente, Sky. A gente entende cada vez mais a importância do nosso trabalho, né? Inclusive, essa pandemia deixou muito claro, porque a gente viu pessoas buscando excessivamente medicamentos. Então, a gente entende isso, a gente agradece muito o espaço e está sempre à disposição da população e também da rádio. Muito obrigada, muito obrigada. A gente conversou, então, aqui com o Jackson Alagoas, que é chefe de Departamento de Vigilância Sanitária da FVS.